Olá, ouvintes e telespectadores. Estamos aqui novamente com o nosso podcast MMD Talk, seu podcast de Direito, Atualidades e Empreendedorismo. Eu sou Gustavo Marques, @GutoRMarques, e acompanho este projeto quase desde o seu início, com grande entusiasmo, sem a menor pretensão de ser o host dele, né? E trabalhamos, e passo a palavra diretamente para ela, a host desse projeto. Eu queria dizer que esse projeto deu tão certo que a gente fez até o Gustavo se mudar pro Vale do Taquari. É verdade. É por isso que é cadeira cativa aqui agora, entendeu? Então, Não perde um episódio. E agora lançando episódios itinerantes. episódios itinerantes, MMD Talks na estrada. Em breve, perto de você, fale com a nossa produção. A host do nosso projeto, Renata, por favor. Eu sou Renata, advogada da MMD Advogados, e tu me encontras no Instagram, Renata Emidrer. Ex-bailarina, ex-patinadora. Isso. Mas aí o pessoal tem que ver lá atrás. Ah, Sabe vale. que toda vez que ele fala isso, eu lembro o dia que a gente discutiu o quem tu é. E tudo isso faz parte do quem tu é. É, tá vendo? Quem é Gustavo? É. Frase, a pergunta é clássica. Ele, Que travou o Nintendo. R$1 milhão. ele que já fala aqui conosco, o platinado Jaime Matos, por favor. Buenas a todos. Sou o Jaime, sou advogado do escritório MMD Advogados. E tu me encontras no @jaime.dematos no Instagram. Jaime.dematos, cuidado, né? Há fakes no mercado. Jaime. Vendedores de cuia. Vendedores de cuia. Jaime.dematos. Essa noite estamos com um convidado especial. Ele que se apresenta agora. Tá bom, boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia, dependendo do horário que estão assistindo. Meu nome é Rafael. Eu trabalho na cooperativa Languiru já há 15 anos e há 12 no departamento jurídico. Queria agradecer, Gustavo, Jaime e Renata, pela possibilidade e oportunidade de estar participando aqui do podcast. Rafael Fritcher, então, advogado jurídico da cooperativa Languiru. Este nosso podcast é um oferecimento de MMD Advogados, @MMD_advogados e www.mmdadvogados.adv.br. Também, @Bruno Schneider UB, aquele que nos leva com qualidade de áudio e vídeo, né, a todos os recantos deste Rio Grande, do nosso país e quiçá do mundo, Jaime, não é verdade? É verdade, estamos nas redes. E Se estamos nas redes, pode estar no mundo. Pode estar no mundo. E também eles, nossos novos patrocinadores, @Veterana Cerveja Artesanal. Que por enquanto ainda não trouxeram o nosso mostruário. Nosso mostruário, né, para apresentar aqui para quem acompanha o nosso projeto. No episódio de hoje a gente vai trabalhar de um tema muito interessante, não é? Privacidade de dados, especialmente nesse cenário em que nós tivemos recentemente mudanças de legislação. Estamos tendo, acho que dá para se dizer, a adequação dessa nova legislação a esse cenário. Não é verdade, Renata? Na verdade, a privacidade de dados ela é um direito, vamos dizer assim, de todos, já presente no nosso ordenamento jurídico há bastante tempo, mas agora os nossos legisladores vêm trazendo isso de uma forma mais específica e trazendo num ordenamento específico, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tamanha a importância e a discussão que tem se tornado durante os últimos tempos. Não é? Isso, bom, pensando nesse contexto de proteção de dados e trazendo isso para um contexto empresarial, eu acho que um dos primeiros desafios que a LGPD trouxe para as empresas foi o momento de olhar para os seus processos, olhar para as suas operações e começar a pensar elas num contexto de tratamento de dados. E, claro, tudo isso com vistas à própria LGPD, né? E trazendo todo esse contexto e observando todos os princípios e demais previsões que ela traz, que a LGPD traz. E sempre tem essa discussão, né, Data? A gente já falou em outras vezes aqui, mas quando a gente fala de novas leis e talvez assim novas orientações
isso que acaba acontecendo, né? Nível de Brasil, aquela discussão da lei que vai pegar, a lei que não vai pegar. Né? Esse é um cenário que... Essa história de lei pegar e lei não pegar é uma coisa muito complicada, tia. Eu tenho dificuldade em entender isso. Eu sou meio Joãozinho pós-certo, também não tanto. Mesmo que com a perna torta. Eu ando acima da Sempre velocidade. que eu passo certo. Eu ando acima da velocidade, não quero confessar nada, tá? Mas enfim, em alguns casos eu transgrido a lei. Mas enfim, cara, eu acho que havia muita discrepância em relação ao tratamento de dados no Brasil, né, cara? Eu me lembro já há bastante tempo também, não tantos anos, mas bancos de dados sendo comercializados. Um clube de futebol, por exemplo, que tu é associado, os caras vendiam teus dados para outras empresas para poder vender alguma coisa. Isso não tem cabimento, né? Não tem explicação uma coisa dessa. E até se ouvia um tempo atrás, enfim, quando as pessoas encaminhavam a aposentadoria e muitas vezes o banco ou alguma instituição financeira ligava para a pessoa antes dela receber a carta de concessão de aposentadoria do INSS. Exato. Também era uma situação que era muito clara que existia algum vazamento, alguma forma de, talvez ilegal, talvez não tão certa, de compartilhar esses dados com essas instituições. Né? As famosas listas, né? Dos benefícios concedidos, que isso ainda circula, né? Acaba circulando. Eu acho importante a gente também dizer que a LGPD, popularmente falando, nós que trabalhamos mais com isso, mas é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai derivar, e tem muito da base dela, a lei europeia, que é a GDPR, e por isso que estamos aqui falando de privacidade de dados, porque é uma definição internacional, a comemoração do Dia da Privacidade de Dados. E é importante falar, que aquilo que eu já falei em alguns outros episódios, que as pessoas que mais detêm informações são as pessoas que vão comandar o mundo daqui para frente. Então, quanto mais informações eu tiver, mais eu vou conseguir direcionar o meu marketing, mais eu vou conseguir direcionar o consumo das pessoas para determinados produtos, eu vou comandar o mercado de uma forma muito ampla. E aí, por isso que existe a necessidade de trazer proteção de dados, para que as empresas, para que as pessoas estejam atentos a isso e que utilizem isso de uma forma correta. Para que não ocorram mais vazamentos, como o exemplo que o Rafael deu da questão do INSS, que às vezes a pessoa nem sabe que já ganhou aposentadoria do INSS, sabia que estava aposentado porque recebeu uma ligação oferecendo um empréstimo. Então... Me lembro, não sei se o Gustavo vai lembrar disso, não lembro qual era o tipo de ação. A gente começou a pesquisar para fazer no escritório e... Isso não é da minha época, eu acho. É sim. Não, isso aí é muito... Eu sou da época do processo eletrônico. Que a gente contatou outra banca de advogados e eles queriam fazer... Eles tinham umas listas, não lembro se era produtores rurais, alguma coisa, e aí tinha lá, eles queriam vender aquele negócio, não sei se te lembra. Eram produtores rurais, eu acho, né? A respeito de regularização da... Não era da propriedade, mas eram de créditos tomados em cima da propriedade, Exato. Mas muito antigos. Exatamente. Mas não me lembro especificamente. Acho que era alguma coisa em relação à poupança, plano Collor. É dessa época. E aí os caras queriam cobrar, cara, eu não quero te mentir, isso faz muitos anos, 2012, 2013 talvez, 2014, uma lista ali de 500, 600 nomes, os caras queriam cobrar 10 mil reais. Naquela época, não tem nenhuma chance. E até porque eu, na época, não via nenhum sentido pegar... É muito difícil fazer esse tipo de prospecção, sabe? Principalmente com o produtor rural. Os caras muitas vezes nem te recebem, né? Sim. Tem que chegar de uma outra maneira nas pessoas, tem que conversar, tem que ter uma indicação. Uma proximidade. Uma proximidade. Não dá pra chegar batendo na porta do cara assim, do nada, olha, eu sou advogado. Não tem. Sim. Até pode fazer, tu entende? Mas eu acho que a efetividade ela é muito, muito pequena. Muito pequena. Me chamou assim, pensei agora, né? Tanto nesse teu exemplo quanto o exemplo que o Rafael trouxe. A gente está falando daquele... Vamos trabalhar, né? Conceitos de vocês mais antigos, né? Do dado como aquela lista específica, né? Hoje, até nesse conceito que a Renata trouxe do dado como um meio de marketing, um meio de
de quem vai comandar, né, os passos, os movimentos aqui para frente. A gente fala de dado como, na verdade, como o gosto do consumidor, né? Como aquelas preferências, né? Os cookies, Exato. os famosos cookies, em que esses dados, eu acho que tá aqui hoje, que a gente não é talvez tão palpável, assim, da gente conseguir identificar isso como um produto ou um dado específico, mas é isso que tem a atenção maior, né, desse mercado, né? Desculpa. Não capaz, Rafael. Até porque essas empresas que detêm os dados pessoais, enfim, os dados das pessoas de uma forma geral, utilizando isso num contexto de marketing, eles conseguem direcionar publicidades bem específicas para os gostos das pessoas, para aquilo que ela consome nas redes sociais, no seu dia a dia, enfim. E por isso que esses dados têm um valor tão grande para muitas empresas. Enfim, né? Eu só quero dizer que não tem problema nenhum o pessoal fazer banco de dados. Não é um problema fazer banco de dados. O problema é como tu conseguiu essas informações. Isso. De que forma que tu conseguiu, como que tu armazena e como que tu blinda o acesso dessas informações. Bancos de dados sempre existiram, vão continuar existindo. A única coisa que a gente alerta muito aqui, enquanto advogados, principalmente que trabalham na questão preventiva, é no sentido de que de onde que vieram esses dados, o que tu vai fazer com eles e qual é a proteção que tu vai dar para aquela informação. A LGPD, ela traz uma série de justificativas para te ter um dado. Então, tu sempre vai ter que ter aquele dado armazenado com base em uma justificativa. Ou consentimento, que é autorização, ou uma necessidade contratual, por exemplo, no direito do trabalho. Então, sempre verificar o armazenamento desses dados com a finalidade da lei identificada para que tu não tenha um banco de dados correndo risco até de um eventual processo. Isso. E dentro das hipóteses lá que a LGPD prevê de tratamento de dados, é sempre melhor tentar enquadrar dentro de uma das hipóteses que a lei prevê e deixar o consentimento da pessoa por último. Isso. Né? E, enfim, existem várias hipóteses lá para cumprimento regular de contratos e tudo mais, né? E deixar o consentimento por último, porque esse consentimento ele é da pessoa e depois ele precisa ser revogado também no momento que a pessoa não quiser mais consentir ou possibilitar o tratamento dos dados pessoais dela para determinada finalidade. Né? Isso que o Rafael disse é muito importante, porque, por exemplo, se eu vou justificar a coleta dos dados do Rafael para fazer um contrato com um consentimento e no meio da execução do contrato o Rafael diz revoga o consentimento, eu não consigo mais nem executar o contrato. Então, existe uma outra finalidade que pode ser utilizada para a coleta daquela informação, que é melhor do que o consentimento e não corre o risco do Rafael chegar lá no meio do processo e dizer não quero mais, não te dou mais meu consentimento. Isso. E aí não executa mais o contrato. Então, sempre atentar para essas situações. Essa questão que o Gustavo falou antes da lei não vai pegar. Código de Defesa do Consumidor passou por isso há 30 anos atrás, quando as pessoas diziam não vai pegar, não vai dar nada, nada vai acontecer. E hoje nós temos uma lei forte que já fala em proteção de dados, que as empresas tiveram que se adaptar a fazer isso. Então, eu sou uma defensora de que a LGPD ela vai pegar, já pegou. O Código de Defesa do Consumidor já falava lá atrás na LGPD, em proteção não de fala dados. em LGPD, mas fala em proteção de dados. Então tu tá querendo me dizer que ele pegou 30 anos depois e tiveram que fazer outra lei. Não, aí tu tá advogando contra ti. Mas falando em dados, em coleta de dados, né? Existe, vocês são muito mais inteligentes que eu, né, cara? Você sabe que eu nasci no distrito, né? Lá em Campo Sul. Episódio 4. Episódio 4. Até os 4, 5 anos ali, eu não sabia o que era carro, né? Foi muito difícil, assim, muito chucro, assim. Então, e essa chucreza, ela simplesmente não desaparece, ela vai sendo uma polida, assim, e tal. Os outros estão com mais de 50 anos, então tem mais um polimento, mas ainda é chucro o animal. Existe, por um acaso, alguma possibilidade de coleta de dados por intermédio do celular? Tipo assim, tô falando agora, não estamos falando alguma coisa aqui,
E eu te explico por quê. A coisa mais estranha do Faz da Terra, né, tia? Esses dias tu tava tomando chimarrão e tal, e tava ligado à televisão, no YouTube. E começou. Aí tava dando lá, começou lá uma propaganda no meio do programa que eu tava assistindo. E aquilo começou a me irritar. E daqui a pouco outra propaganda. Putz, mas eu acho que vou ter que assinar o tal do YouTube Premium para parar essas informações, essas propagandas. Ah, aí sim. Cara, é de 2 em 2 minutos. Uhum. Isso existe, Tchê? Pode até tratar, Fábio. Só para fazer um comentário. Muitas vezes, em algumas situações, em alguns aplicativos que a gente usa, em alguns programas que a gente acessa no computador, que tu tem que dar uma concessão, uma autorização lá. Muitas vezes a gente não lê tudo que está escrito lá. Dificilmente alguém lê todos os termos e condições de uso, né? E lá, muitas vezes, tu tá autorizando a captar a tua voz, a captar a tua imagem, não é tão comum, mas a transitar através dos cookies lá nos programas, e essas informações ficam armazenadas e elas são utilizadas para te gerar um determinado tipo de conteúdo, né? E isso, inclusive, é uma das práticas que a LGPD visa coibir e combater. Claro. Justamente para evitar esse tipo de situação onde é que tu tá fornecendo os teus dados pessoais para uma situação e eles acabam sendo utilizados para outra. Como, por exemplo, tu tá concedendo os teus dados pessoais, as tuas informações para uso de um aplicativo e ele tá sendo utilizado lá para te informar, para te mandar uma informação publicitária. Exato. Que muitas vezes tu nem quer receber. E daqui a pouco é aquela coisa assim, o cara entendeu lá, o algoritmo entendeu que eu quero contratar o premium por conta das propagandas. Isso. E aí ele começa a gerar propaganda para que aquilo entre na minha cabeça, não, vou lá comprar o prêmio. E às vezes até a assistente de voz do telefone, né? Exatamente. Que se tu chamar a assistente de voz agora do telefone, ela vai estar ativa. Então, ela de certa forma fica escutando o que tu está falando também para te direcionar a propaganda. E a inteligência artificial, ela já tem desenvolvido mecanismos que o tempo que tu para olhar determinado conteúdo, ela entende que tu quer consumir mais daquele conteúdo. Então, ela vai te direcionar àquela espécie de conteúdo. Esse é o dado do interesse. Isso, que é do interesse. Às vezes até o tempo de rolagem da tela. Isso. E isso vai ao encontro do que os nossos clientes nos comentaram lá no final de novembro, quando a gente fez uma reunião. Eu assisti esse tipo de conteúdo aqui, e aí o vídeo era um assunto polêmico que até agora não vou ajeitar pano pra manga pra um outro episódio. Pornografia? Não. Melhor não comentar. Direito do trabalho. O vídeo dizia que se tu trabalha de segunda a sexta-feira e compensa o sábado, agora nesse ano de 2024, como nós temos vários feriados no sábado, tu vai ter que receber hora extra, porque tu não deveria trabalhar essas horas que tu tá compensando o sábado. E aí ela disse que ela começou a olhar ela olhou esse vídeo porque, enfim, os funcionários mandaram pra ela, e depois começou a direcionar um monte desses outros vídeos desse mesmo conteúdo. E aí é isso, o tempo que ela ficou parada olhando aquele vídeo, a inteligência artificial entendeu que ela gostou daquele tipo de conteúdo. Então vai acabar direcionando muito mais conteúdos para ela. Antes que alguém venha perguntar se o que eu dei de exemplo aqui do vídeo pode acontecer. Não, as pessoas mensalistas não vão ter direito a folgar ou receber horas extras porque o feriado caiu no sábado, a não ser que você cumpra uma jornada horária no sábado. Mas se você faz a compensação de segunda a sexta, não vai receber horas extras e nem a folga do sábado. Não podemos sonhar então com esse... Não vai. Melhor não. Acabei com o vídeo do pessoal do TikTok, que aquele era um vídeo do TikTok. Acabei com o vídeo do TikTok. E tu falou antes, Renata, que tu falou até em função da legislação europeia que se comemora o Dia da Proteção de Dados. Que dia que é esse tal do Dia da Proteção de Dados? Perfeito. Então, o dia 28 de janeiro é o dia que se comemora o Dia da Proteção de Dados, que ele é um dia que foi criado através de um conselho na Europa, um Conselho da Europa para a Proteção de Dados Pessoais Singulares, e ele fez o tratamento autorizado de dados pessoais e a Convenção 108 de 28 de janeiro de 81,
que tratava sobre esse assunto, determinou que o dia 28 de janeiro é o dia da privacidade de dados. Dia da privacidade de dados, então. E a privacidade de dados, na verdade, ela vem para proteger os direitos das pessoas físicas, mas também das pessoas jurídicas, porque dentro das pessoas jurídicas nós vamos ter as pessoas físicas, para que não haja um uso desenfreado dos dados. E eu também quero ressaltar... Uso desenfreado, não. O uso não regulamentado, É. o uso não autorizado Não dos autorizado, dados, né? Exato. Porque ele pode até ser desenfreado se a Isso. pessoa autorizou. Exato. Está certo, Gustavo, está certo. E eu também quero referir para vocês que em fevereiro de 2022, o direito à privacidade de dados, à proteção de dados, ela foi elevada à categoria de direito fundamental. Existiu uma emenda constitucional, a emenda constitucional 115 de 2022, que elevou o direito fundamental que levou o direito da privacidade a um direito fundamental. Então, é direito de todo brasileiro naturalizado, enfim, ou nato, obrigado, o direito à proteção de dados. Assim como tantos outros direitos Exato. garantidos na e nossa entregues Constituição. ao cidadão. Exato. Mas ele entra com outro status agora, né, garantido pela Constituição, Isso. né? Enfim, Muito interessante. muito interessante. Acho que vamos nos dirigindo para o final deste episódio. Exatamente, não é? eu acho. E Que, Como como sempre, a gente não tem a pretensão de esgotar nada, só de promover só de promover debate. ou o debate ou a discórdia ou os dois. Os dois. Ou deixar mais dúvidas. Ou deixar mais dúvidas. Mas esse tema aqui é um tema, né, que ele é um tema que tem muito assunto para ser debatido. Ele sofreu e vem sofrendo modificações de forma constante, né? Acho que a gente vai trabalhar muito nele, porque é um tema muito atual, né? E ele vai pautar aí os próximos anos de uma forma muito, muito contundente. Então a gente vai trabalhar nele mais vezes e as pessoas vão ouvir falar mais e mais sobre privacidade de dados, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, sobre essa garantia constitucional. Isso vai começar a ser trazido mais para discussões judiciais, para discussões a nível administrativo, em relação a multas e fiscalizações, né? Então vai passar a fazer parte do nosso dia a dia, né? Só fazendo um ganchinho rápido assim, né, da questão da advocacia preventiva, como a Renata falou, e se enquadra muito nessa situação em relação ao LGPD, né? Que ainda talvez não se dimensione bem qual é o potencial lesivo que isso pode trazer para a empresa, mas isso pode ali na frente representar um tombo, Não é pequeno. tombo que não seja tão simples de superar e talvez até não seja possível de superar. Exatamente. Enfim, Gustavo, como eu comentei no início, né, o importante é as empresas já estarem atentas para os seus processos, para as suas operações de uma forma geral, fazer os enquadramentos, né, conforme a LGPD prevê, e isso tem que estar em constante renovação. As empresas também, então, mudam seus processos, mudam suas operações, e as adequações da LGPD precisam acompanhar isso também, né? E o que eu acho importante salientar também, a gente costuma tratar desse assunto da LGPD muito no meio digital, porque, enfim, a grande parte do tratamento de dados ocorre em meio digital, mas a LGPD também protege aqueles dados que estão em meio físico, né? Exato. E para isso a gente também precisa ter os olhos voltados, né? A empresa que tem alguns procedimentos, algumas rotinas que envolvam, enfim, qualquer meio físico, papel, impresso, né? Arquivo de documentos, precisa ter um cuidado e precisa ter um olhar sobre isso também. Essa situação das rotinas é interessante porque, né, assim, em relação também ao direito do trabalho, tu tem que periodicamente renovar revisitar tuas rotinas, né, em relação a EPIs, em relação a situações que mereçam atenção. Periodicamente tu tem que revisitar em relação a licenças, em relação a autorizações de operação, em relação a modificações e a questão em relação à proteção de dados também, né? Exatamente. Porque tanto a legislação acaba sofrendo alterações, quanto a própria rotina. Exatamente. A tua própria rotina interna acaba sendo alterada e isso vai impactar muito. Então, nos dirigindo ao final desse episódio, vamos para o nosso momento cultural. Tem nome já, o nosso momento cultural? Não, mas nós vamos trazer no próximo episódio, vai ter nome já. Vai ter nome no Um próximo patrocinador também. episódio. E um patrocinador. Isso. Essa é a nossa pretensão agora.
ter patrocinadores para Mas cada aqui, quadro. esse quadro não estava reservado pro Netflix? Tava É verdade, reservado. tanta Olha, indicação. Mas não veio ainda, Mas né? se outros quiserem entrar na briga, É, Amazon fica Prime. aí. Tá disponível. Leilão Netflix, tu vai perder, Isso. hein? Abre teu olho. Começamos por ele, então, nosso convidado, Claro. Rafael. Bom, pessoal, vou fazer uma indicação de livro. É um livro que eu li na época da minha adolescência e mais ou menos uns 2 anos atrás eu reli, que é o livro 100 Dias Entre Céu e Mar, do Amir Klink. Ele fala de uma viagem de uma epopeia praticamente, que ele fez, que foi a travessia do Oceano Atlântico num barco a remo. E isso em 1984, quando, enfim, os equipamentos de navegação eram diferentes e tudo. E o contexto do livro, ele narra essa história de todas as situações que ele vive nessa travessia e também traz algumas reflexões que fala desde a importância das coisas simples, que ele valorizava naquele contexto que ele estava no barco dele a remo no meio do Oceano Atlântico. E também traz algumas reflexões sobre a vida, né? Daquele momento, de valorizar as coisas, de ter a resiliência para conseguir enfrentar alguns momentos lá, né? E traz isso também para o contexto da vida geral, não só lá naquele momento que ele estava vivendo na travessia dele. Esse livro é brilhante. É muito bom. Muito bom. Não li esse livro ainda. Esse livro é brilhante. E tu vê que eu tenho ele, nunca me lembrei de dar a dica. Aí, ó. Viu? Agora foi. Agora perdeu. Mas se quiser complementar, enfim, fica à Vá, vontade. não, Mas é um belo é um livro belo mesmo. livro, É cara, um belo livro, é uma história muito legal. Muito interessante. É. E ele tem outros livros bem legais, Sim. assim, das outras viagens que ele fez, são É. muito legais. Porque ele traz uma visão muito interessante, assim, de como é viver Isso. naquela situação e traz algumas reflexos para a vida normal, né? Do dia a dia. E é bem interessante. Bem interessante mesmo. Renata Dreher. Olha aí, ó. O que tu nos traz hoje? Qual é o livro que tu nos indica? Não, livro foi nos outros episódios, assim. Não é assim toda vez livro, Gustavo. Não dá pra fazer toda vez livro, assim. Tá certo. Fica difícil. Hoje um documentário pra mudar um pouco. Sujeito a termos e condições, que é mais um exemplo do que o Rafael falou antes, que é os cookies, os alertas que a gente recebe nos sites e acaba às vezes aceitando sem ler. E aí é um documentário que foi feito do que os órgãos Mas como é que tu públicos... vai ler? Como é que tu vai ler? Se tu não lê, tu tem que ficar com aquela barrinha ali te atrapalhando. Na né? maioria das vezes as pessoas apertam só o aceito e vão embora. Isso. E aí o documentário vai tratar exatamente o aceite que tu deu lá na política de cookies, enfim. O que as empresas públicas e privadas fazem com essas informações acerca das pessoas Um documentário, nós estamos falando de qual o tamanho desse documentário? Não, curtíssimo. Curtíssimo. Eles têm o mesmo objetivo que nós. Jamais exaurir o conteúdo. Até porque esse conteúdo eu acho que não dá pra ele, não é Não dá. exaurível ainda. Não dá. Jaime Matos, tu que não fez a indicação do livro do Amir Klink, Não fiz. o Mas que hoje- nos indica? Hoje eu vou fazer uma indicação do Dr. Daniel Sperb Rubin. Heróis de 77. Permitam-me a leitura da resenha. Rapidinho. Permitamos. O livro é um resultado de uma pesquisa que durou 1 ano e meio, em que o autor leu as matérias dos 4 grandes jornais da época no Rio Grande do Sul: Correio do Povo, Folha da Manhã, Folha da Tarde e 0 Hora. Além disso, pesquisou em livros, revistas, sites e blogs, todos eles citados no livro. Por isso, todas as referências existentes no livro têm uma fonte confiável e verificável. Para retratar o clima tenso, complexo e turbulento daquele campeonato, o autor reproduz os textos e opiniões dos mais conhecidos jornalistas esportivos da época, bem como as manifestações de jogadores, dirigentes e treinadores, e relata com riqueza de detalhes os acontecimentos que transformaram aquele campeonato num certame histórico e inesquecível para a torcida tricolor. Com certeza, histórico inesquecível, quebrou uma Eu queria longa dizer série. Que assim, eu vou fazer um adendo antes do Gustavo falar. Bruno, se puder botar na edição
o Jaime lendo e o semblante do Gustavo concordando com a descrição do livro, eu Não, acho que seria interessante eu pro cheguei pessoal nesse, ó. conseguir verificar isso aí. É que Eu tu posso não era contra- nascido, né? Posso contrariar, já eu posso seguir. Pode. Não, com certeza um memorável momento para a torcida tricolor, porque foi, né, quebrou uma grande sequência, né, entre 3 títulos brasileiros também ali. Foi bem importante. De quem? Os 3? Colorados, né? Não, Uma torcida judiada. não, tinha como, né? Impossível, né? Hum? Impossível. Quem? É que tu não era nascido na época, tu não te lembra. Porque, na verdade, o campeonato foi em 77, né? Então haviam apenas 2. Sim, entre Né? eles. Foi importante. Mas, gente, se eu puder deixar só mais uma dica. Olha Por aí, favor. hein? Wanda. Dentro do contexto do episódio que a gente estava falando, tem um documentário na Netflix que é Claro. o Privacidade Hackeada. Esse, muito bom. Ele fala, enfim, de pessoas que tiveram seus dados vazados e utilizados com alguma certa influência nas eleições americanas de 2016. se não me engano. Exatamente. Uhum. É bem interessante e fica bem no contexto de proteção de dados, de tudo que a gente falou hoje aqui. É um baita de um documentário. Vai no comentário. Eu vou fazer a indicação de um livro. Um Ó. livro aí que tava no forno há muito tempo. Tu lançou um livro? Não. Ah. E ele prometeu, né, muitas vezes. Ele lançou o livro. Finalmente. Nossa, agora vai. Mas recebi ainda, acho que não foi publicado, recebi ainda só o manuscrito. Estamos trabalhando com o manuscrito. Será que eu vou ser convidada pra noite de autógrafos? Bom, né, eu espero que todos os nossos aqueles inscritos no canal vão receber esse convite, né? Então, finalmente, acredito que ainda no primeiro semestre agora de 2024, poderemos encontrar, não sei se somente no Kindle ou se vamos ter também Acho que como ele gosta muito de livros impressos, acho que vamos lançar. um do livro Quinto impresso. de Canguçu, ele, né, mais chucro, Isso. precisa Papel, né? desse livro. Por enquanto, segundo palavras do próprio autor, Jaime Isso. Matos, caso não haja uma alteração muito grande, o título do livro, bem sugestivo, Advocacia Nua e Crua, contando causos, né, peripécias dessa carreira dele, advogado com carteira e sem carteira, porque advoga Isso. desde o quinto. Exato. Causos É, e causas. Causos e exatamente. Advoga desde o quinto, porque advogar é uma lida diária. Né? E lá é uma arte. E é uma arte, e lá no quinto ainda mais. Oh, Eu vou te dizer o seguinte: há o risco seríssimo de ser embargada essa. mas eu vou contar mais. Eu vou contar mais. E ele não vai vir assinado por Jaime Matos. Vai vir assinado pela Alcunha. Brilhante advogado do Brasil. Essa história estará no livro. Preservando-se os nomes de autoridades judiciárias, de advogados. Envolvidos nessa história. E tentando não atentar contra as leis e os bons costumes. Por isso que eu tô te dizendo, há grandes possibilidades de embargo judicial a essa publicação. Advocacia Nua e Crua. Procura Aguarde. lá. Pré-venda já disponível aqui no canal. Vou também sugerir, indicar um filme Ó, da década de 90. tu nem era nascido. Como é que tu assistiu esse filme, meu amigo? Sessão da tarde. Ah, bom, pode ser. Só pode. Dia Lagoa Azul, É. outro. Né? DVD Em que ou VHS. esses dias eu tava com o Rafael, meu filho mais velho lá. Não sou eu. Fique claro, Deixar muito claro isso. E eu já vou pegar um filme mais antigo pra passar, porque ele tava impossível. Vou pegar um filme um pouco diferente, né, desse que tem hoje. E peguei um filme, vou anotar aqui, porque eu sempre tratei o nome do filme como A Fera. E agora, há pouco tempo, teve um lançamento de um filme chamado A Fera, e eu fui ver que realmente não era o nome Fera. desse filme lá, né? O nome desse filme no Brasil ficou Se Brincar, o Bicho Morde. Que tratava de uma fera, que era um cachorro de porte maior,
que morava acorrentado no pátio de uma casa e a gurizada jogava beisebol. Eu lembro disso. E uma bola autografada pelo Baby Ruth caiu dentro do pátio e todo o enredo se dá nessa loucura. Esse eu não assisti. O Rafa assistiu, gostou muito desse filme. Algumas cenas bem bacanas. Assim, marca a época, tipo os Goonies. Quase isso. Aqueles filmes. Os Gremlins. Os Gremlins também tinham filmes bem marcantes. Fica essa dica. Nesses box de filmes eu acredito que tem no Netflix também. Então fica essa sugestão. Dá uma olhada. Mas reforço, né? A pré-venda está no ar. Isso. Advocacia nua e crua. Ó, se a LGPD não vingou, esse livro vai vingar. Ó. Pessoal, A não ser que seja embargado. Rafael, obrigado pela presença. Obrigado, Espero que tenha gostado de participar. Obrigado pelo convite mais uma vez. Fica o convite para a próxima vez que quiser participar. As Rancho portas Velho estão não tem abertas. tramela, tio. Tá bom, Só obrigado. Tá certo. Tem um assento reservado lá como participante lá no lançamento do livro de Noite de Autógrafo. Sim, vou lá, vou estar na primeira fila dos autógrafos. Reservado, pode ter certeza. Pessoal, valeu, obrigado, curta, compartilhe. Se inscreva no canal. E vai concorrer a um livro, hein? Valeu, até! Hasta. Tchau, tchau.